Oi, pessoal, eu aqui de volta. Você lembra ontem, o último vídeo, o que nós deixamos lá, como spoiler? Nós falamos que eu deixei que nós íamos falar sobre se a emoção ajuda ou atrapalha na aprendizagem. Para aqueles que estão chegando agora, é que a gente está fazendo aqui uma série de vídeos, mensagem muito bacana, cujo tema principal é se a aprendizagem, fundamentos que funcionam bem. Aprendizagem, fundamentos que funcionam bem. E já gravamos 6, 7 vídeos, parece. Pois bem, afinal, você não se inscreveu no nosso canal ainda? Por favor, se inscreva, está ficando muito bacana. Sugira temas para a gente trazer aqui para conversar. E divulgue a ideia desse canal, canal do JB, que não é só meu, ele é seu, ele é nosso, o canal do JB, que tem o propósito de conversar com você, de ouvir você. Então vamos lá. Essa questão da emoção, então, ajuda ou atrapalha na aprendizagem? Pessoal, olha só que interessante. Vamos viajar um pouquinho no tempo. Lá na nossa infância, pelo menos na minha época, tinha uma coisa assim de brincar, de brincadeira. Brincar de roda, cantar tabuada. Vocês podem achar uma besteira isso, mas a gente cantava tabuada, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, e pulava corda e tal, esse negócio todo. Por quê? Porque era uma coisa lúdica. Era uma coisa prazerosa. E a gente chegava em casa e dizia para a mãe: "Mamãe, olha, foi muito bacana a aula hoje, foi sensacional". Então a gente vibrava e tal, esse negócio todo. Eu também, por muitos anos, eu trabalhei como instrutor, na área comportamental, né, qualificação de pessoas, e ali a gente tinha umas dinâmicas que eram, assim, bem agradáveis, no sentido exatamente de fixar melhor os conhecimentos. Olha só que interessante. Isso é um pouco da nossa experiência. Pois bem, quando se pergunta se a emoção ajuda ou atrapalha a aprendizagem, depende, a gente não pode ser também tão, assim, taxativo. Mas por quê? Vamos ver então. Eh, a neurociência, eu vou sempre fazer essa referência, que eu tenho lido muito, viu, pessoal, muito sobre neurociência, psicologia na aprendizagem. Demonstra então a neurociência demonstra que as emoções atuam como moduladores da memória, fixando vivências emocionalmente relevantes com maior facilidade. De novo, aquilo que é prazeroso, aquilo fica permanente. Ontem, quando no último vídeo aqui que nós falávamos sobre essa questão de memória curta, memória longa, se a gente quer memorizar uma coisa para que fique, por mais tempo, né, que seja assim, né, que seja uma coisa lúdica. Sim, que seja lúdica, que a gente possa associar aquela informação com alguma outra que a gente já tem armazenado lá no nosso cérebro. Então, como que a emoção ajuda na aprendizagem? As emoções positivas, como alegria, curiosidade, motivação, estimulam o córtex frontal, ó, isso é neurociência, hein? Ampliando a atenção, a criatividade e a capacidade de planejamento. Opa, por quê? Isso me desperta algo positivo. Então nosso cérebro vai focar, direcionar, assim, melhor dizendo, energia para aquilo. Prazer em aprender. A emoção ajuda também, propicia esse prazer em aprender. Criar um ambiente afetivo, ah, seguro, facilita a memorização e aumenta essa motivação, tornando o processo mais produtivo. É sempre que pessoal, a gente faz escolhas na nossa vida, aquilo que nos agrada, aquilo que é bom, aquilo que nos é interessante, a gente tem um foco maior, a gente direciona a nossa atenção para aquilo, não é? E é prazeroso. Então, vamos relacionar a emoção, essa coisa da emotividade com prazer. Vínculos afetivos propiciam, né, as emoções, vínculos afetivos, a relação de confiança entre o professor, o aluno, entre o instrutor e o treinando.
Porque é muito bacana isso, pessoal, que os alunos e os aprendizes, enfim, os treinandos, eles ficam tão fixos na gente quando o assunto é interessante, quando desperta interesse para eles. Por outro lado, quando não é tão interessante nada, eles ficam assim borocochô, sabe como? É verdade, a gente percebe isso. E também a questão da emoção, o engajamento, né? Emoções positivas vão ampliar o repertório mental, claro, e social de quem está aprendendo, né, gerando uma maior resiliência, maior capacidade de absorção daquelas informações para que sejam transformadas em conhecimentos. Bom, é tudo de positivo até aí. Entretanto, precisamos levar em consideração algumas situações em que a emoção atrapalha a aprendizagem. Existe, pessoal, claro que sim. Emoções negativas, intensas, e estresse, por exemplo, estresse, medo, ansiedade, raiva. Hã? Eu tenho que estudar isso porque eu tenho uma prova ou eu tenho um teste para fazer lá na empresa e eu não estou preparado e eu estou com medo de perder essa oportunidade. Isso dificulta a aprendizagem? Claro que sim, né? Porque isso pode. Existe uma. Não é órgão, não, no nosso cérebro chamado amígdala, que é um sistema de alerta. Ontem eu dava um exemplo assim: tem lá alguém vai jogar uma pedra, atira uma pedra em sua direção, você sai rápido. Essa coisa assim instintiva, a bem da verdade, é essa glândula. Essa glândula chamada amígdala é que dispara esse alerta e você sai fora assim na hora. Então, sob estresse, a amígdala, ela pode bloquear o hipocampo, que é essencial para a memória de longo prazo. Claro, tudo que é negativo, a gente quer que mais é que passe o mais rápido possível, né? Bloqueio cognitivo, ansiedade, especialmente em situações de prova ou de bullying, né, que está na moda, dificulta essa concentração, o raciocínio, a retenção das informações. Eh, Bloqueio cognitivo, um bloqueio de aprendizagem, não é? E o que você é muito burro, você é estúpido, você não consegue aprender. Caramba, isso é um insight negativo terrível, terrível, né? Desmorona qualquer pessoa, sobretudo a criança que está em formação. O ambiente ameaçador também, não é? Como, no caso que nós estamos falando que a emoção atrapalha a aprendizagem, estado de humor depressivo, sentimento como vergonha, pode transformar a sala ali, onde você está participando de uma reunião, uma coisa assim, não é? Em um ambiente hostil, desagradável, causando distração, inibindo a sua participação. Pessoal, é importante levarmos isso em consideração para o propósito desses vídeos que nós estamos falando. O que que facilita, o que são fundamentos positivos e que funcionam para a aprendizagem? Esse é bem rapidinho, é intencional, os outros eu demorei um pouquinho mais, e vamos encerrar por aqui com uma dica: ambientes acolhedores que valorizam o bem-estar e não apenas o conteúdo acadêmico, são mais propícios para uma aprendizagem mais eficaz. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber informações sempre na segunda, quarta e sexta, por volta do meio-dia. O próximo vídeo, aguarde. Por que aprendemos melhor quando ensinamos? Por que aprendemos melhor quando ensinamos? Aguarde um pouquinho só.